Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por meio de Jesus. Não é? Todo louvor a Deus. Parabéns, aniversariantes. Que Deus te abençoe. Fez aniversário essa semana. Que Deus te dê muitos anos de vida. E põe na presença de Deus o teu pedido, a tua necessidade, não esquecendo do milagre de Deus. Hoje vamos falar sobre conhecer a Jesus. Quem é conhecer Jesus? Que você conheça Jesus e recebe todos os seus milagres. Iremos ler um texto da Bíblia onde o povo da cidade de Jesus, Nazaré, o rejeita. Então, as pessoas rejeitaram Jesus na cidade de Nazaré. Vamos passar só um trechinho, depois a narrativa é maior, a gente vai falar. Lê para mim. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 57 e 58. Amém. As palavras sábias de Jesus e os seus milagres causaram admiração na população da cidade de Nazaré, sua cidade. Mas mesmo assim rejeitaram Jesus. Perguntamos, o que leva uma pessoa a acreditar que as palavras de Jesus e os seus milagres são vindos de Deus Pai? Na verdade, eles não acreditaram nas palavras de Jesus, apesar de ter vindo todos os milagres e a sabedoria de Jesus na sua própria cidade. O tema é ver a Jesus com os olhos da fé. Ver a Jesus com os olhos da fé. Vamos falar a narrativa e vamos comentar. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. Nós estamos lembrados que a gente falou sobre várias parábolas de Jesus, né? Uma sequência das parábolas de Jesus, nós terminamos. Aí, aqui já terminou as parábolas, nessa sequência aqui de Mateus 13. E hoje é Jesus em Nazaré, sua cidade. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Chegando. Então, no livro de Lucas, de 4, 16 a 30, esse fato é narrado com mais detalhes. Diz que Jesus chegou em sua terra, sua cidade, Nazaré, e no dia de sábado foi na sinagoga e leu parte do livro de Isaías. Estou lembrado dessa parte, que está lá em Lucas? Não é? Hoje chegou salvação, Jesus vai falar, libertar os pobres, oprimidos, e Jesus vai falar sobre si, lendo Isaías. De modo que maravilhavam. Na tradução NAA vai dizer maravilhavam. As pessoas da cidade de Nazaré ficaram admiradas. O povo de Nazaré reconheceu o fato de Jesus ter uma sabedoria extraordinária e fazia milagres. Isso aí era fatos, não tinha como negar. E diziam, de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não entendiam de onde vinha tanta sabedoria e como obteve poderes de fazer milagres. Não cria que Jesus era divino, era vindo dos céus. Era por ordem de Deus Pai que ele fazia. E lê para mim, João. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 8, 28. O povo da cidade de Nazaré, Jesus vai dizer que quando ele morrer, ressuscitar e subir aos céus, eles vão ficar sabendo que realmente que tudo que ele fazia porque o Pai tinha mandado ele fazer, era um poder e autoridade do Pai, e que a sabedoria que ele tinha, era vindo de Deus Pai. Então tudo era espiritual, tudo era vindo de Deus, não era dele. E a gente vai ver que eles vão ter uma certa dúvida a respeito disso de Jesus, e se conforme o ângulo que você olhar, a gente vai ver que eles tinham razão. Mas não tinham. A gente vai entender com lendo. Então dizia assim, então o povo de Nazaré continua. Não é este o filho do carpinteiro? E sua mãe não se chama Maria?
E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? Esses nomes mencionados podem ser irmãos ou parentes de Jesus, não propriamente irmãos de Jesus. O texto, né, que foi escrito pode ser uma coisa ou outra. Jesus cresceu e viveu na cidade de Nazaré até aos seus 30 anos. Então, até os 30 anos ele viveu. O pai de Jesus, José, era carpinteiro, mas trabalhava com madeira, ferro e pedra. Então, era carpinteiro, mas é como se fossem os nossos pedreiros aqui, faz vários serviços. Não é? Não é só uma coisa, só mexia com madeira, ele fazia o que aparecia. As pessoas de Nazaré perguntaram, tá bom. E Jesus e seu pai tinham a mesma profissão, que era comum naquela época os filhos ter a profissão do pai. Jesus era de uma família simples, não pertencia à nobreza e nem era rico. As pessoas de Nazaré perguntavam de onde vieram a sabedoria e os milagres de Jesus. Pensavam eles, alguém de origem tão humilde e conhecida por nós, aparece como uma pessoa tão especial. Como? De onde vem tudo isso? Foi uma surpresa para eles. Jesus começou seu ministério com 30 anos. Com 30 anos, a gente está lembrado que ele batizou, não é isso? Foi para o monte, foi tentado, escolheu os discípulos. E quando ele volta para Nazaré, ele já volta extraordinário. E esse cara assim, bom, mas ele foi criado entre nós aqui, era uma pessoa comum. Ele era carpinteiro, ajudava seu pai, não fez uma faculdade, ou estudou num colégio para ter tanto conhecimento, a gente não lembra dele como guru, alguma coisa assim, então eu ficava assim, sem entender o que estava acontecendo. Lê para mim. Isaías. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Se o povo de Nazaré lembrasse da profecia de Isaías 53:3, saberia que o Messias iria ser uma pessoa humilde e desprezada. Então, desde lá de Isaías, na profecia de Isaías, que fala sobre Jesus, já dizia que ele seria uma pessoa muito simples, experimentada do trabalho, ele ajudava seu pai na carpintaria, nos serviços simples, e que as pessoas não iam dar muito crédito para ele. Então, Isaías, se eu tivesse lido isso lá em Isaías, poxa, aqui fala que o Messias vai ser justamente igual a ele. Mas não, eles tinham outra ideia, de manter essas ideias. As pessoas da cidade de Nazaré escandalizavam-se por causa de Jesus. Tem uma tradução que ela é melhor do que essa que eu estou usando, mas ela tirou essa palavra, escandalizavam. Aí eu tive que usar outra, mas eu usei ela por causa disso. Eu usei a NAA. Essa palavra, escandalizavam, é uma palavra transliterada. No grego, que foi escrita a Bíblia, ela escandalizavam mesmo. Foi puxada a palavra, não foi outra palavra. Escandalizaram vem da palavra escândalo. Significa colocar obstáculo, causar desgosto, fazer afastar. Então, escandalizavam, tiveram escândalo. Jesus escandalizou ele. O escândalo causa desgosto, decepção e afasta as pessoas. Exemplo, quando há um escândalo com alguém, ficamos desgostosos e decepcionados com essa pessoa e nos afastamos. Todo dia a gente vê isso. Pode ser uma religião, política e pessoas em geral. O próprio Jesus falou que por causa dos escândalos, muitos afastarão da fé. Mateus 18:7. As pessoas da cidade de Nazaré, cidade de Jesus, ficaram decepcionadas com Jesus. Ficaram escandalizadas com Jesus. Por quê?
Porque Jesus era de uma família simples e conhecida por todos. Jesus era de Nazaré, não era de outro lugar. Então, o que causou essa decepção? Ele faz milagre mesmo. Ele tem uma sabedoria mesmo. É uma pessoa que cresceu entre nós aqui, a gente conhece todo mundo. Então não der muito crédito por causa disso. Lê para mim, João. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, 24. As pessoas de Nazaré julgaram Jesus pela aparência. Julgaram Jesus porque eles achavam ser o Messias. Alguém importante, de família nobre, um guerreiro, algo igual ao extraordinário. Não, era uma pessoa simples. Isaías já dizia que ele seria assim. Então eles julgaram pela aparência. As pessoas de Nazaré não julgaram Jesus pela reta justiça. Não julgaram Jesus pelo que ele realmente é. Divino, com uma sabedoria extraordinária que fazia milagre, tudo pelo poder de Deus. Eles não levaram em consideração que Jesus fazia aquilo tudo pelo poder. E Jesus dizia sempre, nós vamos ver no livro de João, Jesus sempre falando, tudo que eu faço é porque o Pai mandou fazer. Tudo que eu falo é que o Pai me ensinou. Não faço nada além do Pai. Mas isso aí entrava aqui e saía aqui. A resposta aos moradores de Nazaré, Jesus cita um ditado usado na época. Um profeta tem honra em todos os lugares, menos em sua terra e na sua própria casa. Isso era um ditado falado e Jesus citou. Um profeta, todo lugar ele é valorizado, é respeitado, mas na sua terra, na sua nação, ninguém escuta ele. Lê para mim, 1 Coríntios. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de governar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. 1 Coríntios 1, 27. Deus Pai mandou Jesus ao mundo como um servo humilde. Não como uma pessoa importante neste mundo, né? Justamente para confundir a cabeça dos que não criam, como era a do povo de sua cidade, Nazaré. Então, em 1 Coríntios 1:12 diz assim que Deus escolheu as coisas o quê? Loucas do mundo, as coisas que não têm muita importância, para envergonhar as que são grandes nesse mundo, as fortes. Então Jesus, aparentemente, era fraco neste mundo. A Bíblia fala que ele não tinha aparência, não era bonito, não era rico, nem nada, mas ele tinha o poder de Deus. Então isso foi para confundir mesmo, e a cidade de Nazaré ficou toda confusa. Poxa, como pode? A gente tem uma ideia de Jesus, às vezes, equivocada do que ele é. Ele é divino, ele é Deus. Mas como humano, ele foi uma pessoa modesta. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo de sua terra. Não fez muitos milagres por causa da falta de fé. Não criam nele. Pronto. Lê para mim Mateus 13. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mateus 13, 15. Maravilha. O que o povo fez de Nazaré? Estava o coração endurecido. Tampar os ouvidos, fechar os olhos, para que não acreditasse em Jesus e houvesse uma cura, um milagre. E Jesus não fez milagre ali. Desde que nós não acreditamos em Jesus, não aceitamos no nosso coração e o recebemos, nós estamos fazendo igualzinho. Jesus falou que fechamos os olhos e tampamos os ouvidos. Lê a conclusão, por favor. O que faz uma pessoa crer nos milagres e nas palavras de Jesus como vinda de Deus Pai é olhar com os olhos da fé e não pelas aparências. Bom, o que faz uma pessoa que a pessoa creia que Jesus é vindo de Deus Pai é com os olhos da fé.
Não é pela humano, pela lógica humana. A fé é um mistério. Tem um personagem da Bíblia, ele precisava de um grande milagre de Jesus. E Jesus fala, você tenha fé. E Senhor, me dê fé. Eu preciso do milagre. Que Deus te dê fé, que você acredita em Jesus. Porque eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser Jesus como nosso Salvador. Amém? Amém. A gente faz uma reflexão, né? Eu tenho olhado os milagres feitos por Jesus e ouvido as suas palavras com os olhos da fé. Eu tenho acreditado mesmo, ou isso é só uma historinha de alguém escreveu e talvez aconteceu e não aconteceu. Se aconteceu, para mim não faz diferença. Isso a gente tem que ver. Parece que só na dor é que a gente lembra muito de Deus, né? Mas não pode ser assim. A hora que as coisas estiverem boas, a gente tem que lembrar de Deus. Vamos falar a oração repetida? Vamos. Senhor Deus amado. Senhor Deus amado. Me dê os olhos da fé. Me dê os olhos da fé. Para eu crer que os milagres e palavras do teu Filho Jesus vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, em resposta aos fariseus que vivia tentando pegar ele em alguma coisa ou incriminá-lo, Jesus vai dizer assim: então os fariseus lhe perguntaram. Lê para mim. Então os fariseus lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhe falava do Pai. João 8, 25 a 28. Amém. Os fariseus perguntaram a Jesus quem ele era. Não sabiam o que Jesus de fato era. Não sabiam. Perguntaram porque não sabia mesmo. Ou o conceito que eles tinham era errado. Exatamente como o povo de sua cidade, Nazaré. Perguntaram quem era Jesus. Jesus disse que tudo que ele falava era porque tinha ouvido de Deus Pai. Tinha ouvido aquele que o enviou ao mundo como sacrifício vivo que desceu do céu. Os fariseus não entenderam que Jesus estava falando de Deus Pai. As pessoas de Nazaré não entenderam de que a sabedoria e os milagres de Jesus eram através de Deus Pai. E você, o que pensa de Jesus? O que você pensa que Jesus é? Nós pensamos que Jesus é pelo conceito do povo de Nazaré e dos fariseus ou daqueles que criam? Em Mateus diz o seguinte: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus 13, 16. Se o seu olho ver Jesus como o Messias de Deus enviado ao mundo, se o seu ouvido ouve as palavras de Jesus acreditando ser as palavras de Deus Pai, você é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz e alegre. Jesus diz que de maneira nenhuma jogará fora aqueles que forem até ele. Veja Jesus, ouça Jesus e chegue junto de Jesus. Jesus te ama e escutará os seus pedidos, escutará as suas orações. Apenas creia, disse Jesus, Marcos 5,36. Quero orar por você. Que você chegue até Jesus com os olhos da fé, acreditando que Ele existe e que suas palavras são verdadeiras e seus milagres são verdadeiros. E que Ele quer trazer uma palavra de conforto e de esperança para o seu coração.
uma palavra de ânimo, que as coisas estão difíceis, mas pela fé as coisas vão melhorar. Deus Pai quer trazer, Jesus quer trazer uma palavra de conforto ao seu coração que perdeu alguém querido. Deus Pai, através de Jesus, quer fazer um milagre na sua vida e que você crê nesse milagre. Não sejamos como os fariseus ou o povo da sua cidade de Nazaré, que não criam em Jesus, que você possa crer. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, eu te peço acima de tudo, Pai, que o Senhor encha o nosso coração de fé, de esperança, que nós creamos, o Senhor, que Jesus Cristo é teu Filho, que o Senhor enviou ao mundo como sacrifício vivo por nós. E que os milagres que Ele fez, o Senhor, no passado, nós acreditamos. E que Ele continua fazendo no presente, o Senhor, e que Ele faça um milagre em cada vida, Senhor. Aquilo que tem doído o coração, aquilo que tem trazido preocupação, aquilo que tem trazido angústia, Senhor, em nome de Jesus, que o teu milagre seja feito nessa vida. E que as palavras de Jesus de conforto, de esperança, Senhor, enche os nossos corações, enche o coração de cada um que está sofrendo. Oh, Senhor, não nos abandone, Pai. Tira toda fé, toda falta de fé, toda dúvida. Que o teu milagre, Senhor, faça em cada vida, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, dos que sofrem. Seja qual for o motivo, Senhor. Ou seja, na área da saúde, área familiar, área de vício, Senhor. Ou, Senhor, área financeira. Qual seja o problema, Pai. O Senhor é o Deus do milagre, é o mesmo hoje e sempre. Tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar o Pai Nosso, né? Aí a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e até a próxima, em nome de Jesus. E que Deus te dê muita fé em Jesus Cristo, que o milagre seja feito em sua vida. Até a próxima. Amém.